do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. É com prazer e alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos para cultuar ao Senhor, né? Todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, todos nós estamos prestando o culto a Deus. Eu sei que estamos distantes, né, uns dos outros, fisicamente falando, mas o Espírito do Senhor é aquele que nos une. Então estamos aqui nesse momento para juntos cultuarmos a Deus, tá bom? Nós vamos orar nesse instante e peço a você que nos acompanhe nesse momento de oração, amém? Senhor Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, graças nós te damos, Senhor, por este momento em que a tua igreja está unida nesse propósito, em cultuar ao Senhor nesse instante. Senhor, como já falamos aqui, estamos distantes uns dos outros fisicamente, mas estamos unidos pelo Teu Santo Espírito, Pai. E creio que todos nós temos um único propósito nesse instante de adorar ao Senhor, de cultuar ao Senhor, de louvar ao Senhor e bendizer o nome do Senhor. Por isso estamos aqui juntos. Que o Senhor nos abençoe nesses momentos em que nós temos louvar o Teu nome, agradecer o Teu nome, compartilhar um pouco da Tua palavra. Que, Senhor, seja um momento edificante para as nossas vidas, Senhor. E rogamos que a Tua santa presença, Senhor, esteja em cada lar, em cada família, onde a Tua igreja estiver unida e reunida, o Senhor esteja abençoando. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ter uma surpresa agora, tá bom? Vamos ter uma apresentação aqui muito interessante. Eu quero que você fique ligado, que os seus filhos estejam assistindo, né? As crianças, que é uma surpresa que envolve crianças. Então, eu tenho certeza que essas crianças e toda a sua família vai ser abençoada, tá bom? Deus abençoe. Olá, queridos amados irmãos, que saudades, né? Meu Deus, parece que foi um século já que nós não estamos juntos, mas nós sabemos que nós temos também uma eternidade para passarmos juntos, né? E hoje eu trouxe uma surpresa, como eu falei, são duas surpresas hoje. A primeira para as crianças e depois para os adultos, tá bom? E hoje eu trouxe dois amiguinhos, é aqui a Lilica, oi, e o Zequinha, oi. São meus amiguinhos e hoje nós vamos cantar juntamente com vocês, juntamente com eles, nós vamos louvar o nosso Senhor, tá bom? Então eu peço que as crianças possam participar também do culto, né? O culto também é para as crianças. E nós temos que nos tornar como crianças, né? Assim como diz a palavra do Senhor. Então vamos lá, hein? Vamos louvar bem bonito, tá bom? Ó, conto com vocês, tá ok? 1, 2, 3, palavrinhas! Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim.
Espero que as crianças tenham gostado. E agora nós vamos também chamar a Karina para estarmos louvando juntos. Mente com vocês, amados irmãos. Vamos adorar ao Senhor, elevar nossa voz, ao nosso coração diante da presença dele maravilhosa. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Só um momentinho. Aqui tudo ao vivo, né? E a cores. Temos o fantoche ao vivo. A Donatella é uma adoradora. E nós vamos convidar os amados irmãos para que, juntamente conosco, vamos entrar na sua presença, vamos invocar o seu nome, levar nosso coração ao Senhor e que a gloriosa presença dele seja manifestada nesses momentos tão preciosos que nós estamos tendo de, mesmo culto online, né? Nós estarmos juntos adorando ao nosso Deus. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Derrame o seu coração diante da presença do Senhor. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor. O Espírito Santo de Deus, faça presente em nossas vidas, em nossas famílias, Pai. Nós clamamos a Tua presença, Senhor, nesta tarde, nesta noite, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, tocar as nossas vidas. Aleluia. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás
Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estarmos juntos adorando. Eu estou vendo um monte de pessoas conhecidas, irmãos em Cristo, amigos, né? Que estão assistindo esse momento juntamente conosco. Participe não como espectador, irmãos, mas que você realmente possa se derramar diante do Senhor, da sua presença nesse momento. É um momento de culto, né? Estamos como, vamos se dizer, nos tempos antigos, né? Nos tempos lá das cavernas, só que com toda a tecnologia, é claro. E glória a Deus por isso, né? Porque podemos estar juntos, mesmo longe, podemos estar juntos, adorando a esse Deus, invocando o seu nome. E nesses dias tão difíceis, né? Momentos em qual nós não sabemos se a gente sai, se fica, se vai, se levanta, se senta, né? Mas uma coisa nós temos que ter no nosso coração. E assim o Senhor diz, para que nós possamos aquietar a nossa alma. Porque a nossa confiança não está nos homens, está no Senhor. Está no Senhor Jesus. E Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso general. Ele está à frente dessa batalha. Ele está à frente dessa batalha. Vamos adorar ao Senhor, vamos confiar na sua palavra. Vamos crer que o Senhor, Ele tem o melhor e Ele tem o seu tempo. Ele tem o seu tempo. E nós estamos debaixo da sua proteção. Amém? Tá vendo o que tá falando? Talvez, irmãos, alguns falam que o som tá baixo, né? Às vezes também a qualidade do próprio celular, né? Então, eu aconselho os amados irmãos colocarem alguma caixinha de som, se vocês tiverem algum cabinho, para colocar, para poder ouvir melhor, tá bom? Vamos lá, continuando, louvando ao Senhor. Aleluias. Confia no Senhor. Entrega a tua vida, a tua confiança todinha nele. Aleluias. Aleluia. Isso, usa o fone de ouvido. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Olha só.
coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluias! Vamos confiar no Senhor. Esse é o nosso papel, né? Nesses momentos difíceis. Confiar no Senhor, aquietar a nossa alma, né? Sei que às vezes não é tão fácil, né, nós falarmos, mas nós estamos vivendo isso. E nós precisamos confiar no Senhor, né? Que Ele está nos segurando, nos assegurando que tudo vai ficar bem. Amém? Então vamos passar a palavra e você possa nesse momento desfrutar, né? Ouvir, receber a palavra de Deus vinda através do pastor César. Que essas palavras possam confortar o seu coração, possa fortalecer os amados irmãos. E também vou pedir, né, que vocês tirem fotos, né, das famílias reunidas, depois vocês vão me mandar, tá bom? Depois eu vou falar por quê. Que Deus abençoe vocês, até mais. Amém, irmãos. Vamos usar aquela frase lá do filme, né? Saias belas, entra a fera. Estamos aqui, graças a Deus, para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E eu quero ler um texto aqui que se encontra na carta de Tiago, capítulo número 4. Carta do apóstolo Tiago, 4. Nós vamos ler alguns versículos e vamos fazer um pouco de comentário sobre isso daqui, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam nas suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu quero comentar um pouquinho, irmãos, sobre esse texto, né, que o apóstolo Tiago escreveu. Eu quero orar mais uma vez com vocês, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, te damos graças pela leitura da tua palavra. Que ela possa, nesse instante, ó Pai, de encontro aos nossos corações, que possamos praticar aquilo que vamos ouvir. É o teu Espírito quem vai falar, é a tua palavra quem vai ser ministrada nessa hora. Nós apenas somos aqui, Senhor, um servo, um instrumento nas tuas mãos. Fala, Senhor, queremos continuar a ouvir a tua voz nessa hora. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu quero fazer uma introdução aqui em relação a essa carta, né, que eu acho que é muito importante. Esse é Tiago aqui, porque a Bíblia fala de outros personagens com o nome de Tiago, até na questão da escolha dos apóstolos, mas esse Tiago aqui, ele é o meio-irmão de Jesus, ele foi um dos líderes, né, da igreja em Jerusalém. Lá em Atos 15 a gente pode identificar isso, né? Essa carta ela foi endereçada aos judeus do primeiro século que residiam em comunidades de gentios fora da Palestina e todos os cristãos em todos os lugares. O propósito dessa carta é expor as práticas hipócritas e ensinar o correto comportamento cristão. Eu apenas fiz essa introdução que eu acho importante para a gente entender quem é esse Tiago aqui, né? O que ele queria passar
com essa carta, para quem ele endereçou essa carta, o objetivo dessa carta. Uma outra coisa importante é o que essa carta trata, o que ela fala, porque a gente vai falar um pouquinho sobre as questões dos planos, da fabilidade da nossa vida, mas a carta toda ela é muito importante. Se você puder na sua casa lê-la toda e observar, né, bem atento o que Tiago fala ali, você vai ver que é uma carta muito boa para os dias de hoje. E, em resumo, o que nós podemos dizer em relação a isso? Primeiramente, no primeiro capítulo, quer dizer, o resumo do capítulo é o seguinte: permanecer confiante, ou seja, o que o cristão tem. Segundo, serviço compassivo, ou seja, o que o cristão faz. Terceiro, uma fala cuidadosa, diz respeito ao que o cristão diz. Submissão contrita, no capítulo 4, o que o cristão sente. No capítulo 5, interesse em compartilhar o que o cristão dá de si mesmo. Os assuntos que ele aborda nessa carta são assuntos atuais, né, que envolvem a nossa vida como cristãos, como, por exemplo, provação, tentação, fé, o tropeço pela falta da prática da palavra. Ele fala sobre a língua, sobre os 2 tipos de sabedoria, a terrena e a espiritual. Fala em resistir às paixões, sobre os projetos da vida, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Fala sobre os ricos opressores, sobre a paciência, oração, sobre juramentos e a conversão de pecadores. Em suma, a carta, ela traz como base esses princípios aqui que nós compartilhamos com vocês. Mas o que a gente quer falar um pouquinho hoje é sobre esse texto que nós lemos aqui. Eu não sei se na sua Bíblia está assim, em negrito, mas na minha Bíblia está escrito assim: a incerteza dos planos humanos, né? Algumas Bíblias está escrito um outro subtítulo, mas essa palavra eu acho que é mais, a gente entende melhor, a incerteza dos planos humanos. E Tiago é muito prático na sua carta, como eu já falei, muitas coisas que nós lemos aqui é o que nós vivemos nos dias de hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre essa questão das incertezas dos planos humanos no dia de hoje, no dia em que nós vivemos. Não apenas porque estamos passando dias terríveis, dias difíceis, mas porque eu creio que isso é um todo, né? Desde que nos conhecemos como cristãos, desde que nos convertemos ao cristianismo, a Cristo Jesus, sabemos que, conforme a Bíblia diz, nos tornamos novas criaturas e a partir dali a nossa vida ela precisa ser regida pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor e pela Palavra de Deus. Então, e às vezes como tratar essas questões humanas, né, o dia a dia nosso, os planos que nós temos, as coisas que pretendemos, as coisas que fazemos, como a gente trabalhar isso. E Tiago, ele trata um pouquinho aqui nesses 5 versículos, e é o que a gente vai trabalhar aqui rapidamente, tá bom? No versículo 13 ele fala: ouço agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro, né? O que quer dizer aqui? É bom fazer planos, mas eles nos desapontarão se deixarmos Deus de fora. Devemos lembrar sempre que o futuro está nas mãos do Senhor. Irmãos, não é errado fazer planos, né? Eu creio que você já ouviu muito isso em mensagens do próprio pastor, de outros pastores, quando a gente tem a oportunidade de ouvir. Não é errado fazer planos, não é errado ter projetos para a vida, não é errado ter sonhos, não é errado isso, por favor. Eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia para dizer que você não pode fazer isso. Não, eu acho que tudo nós temos que realmente planejar, sonhar, projetar, pensar sempre no dia de amanhã, tá? Não encaro isso como um erro, como um pecado. O que o autor na carta está falando aqui é sobre a questão da ausência de Deus naquilo que nós planejamos, projetamos e sonhamos. Há uma grande diferença. Por quê? Porque a gente pode perceber uma coisa: devemos lembrar sempre que o futuro está nas mãos de Deus, porque o dia de amanhã não nos pertence, né? A gente começa a olhar os dias que nós estamos vivendo hoje, agora os dias propriamente dito de hoje, né? Com toda essa mudança que nós tivemos aí no mundo,
aqui no Brasil, na nossa nação, em relação às nossas famílias, em relação aos nossos comportamentos, em relação àquilo que nós estávamos fazendo. Os dias de hoje são dias bem claros e nos mostra realmente com muita certeza que talvez muitos dos nossos planos, né, por aquilo que o Tiago está falando aqui, né, muitos dos nossos negócios, muitas das nossas muita da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de tentar agir, foram parados, né? Foram assim, por essa questão que nós vivemos hoje, por esse problema dessa epidemia, muitas coisas pararam no tempo, muitas coisas deixaram de acontecer, né? Realmente elas não vão acontecer como a gente gostaria, ou talvez nem aconteçam, a gente não sabe, talvez a gente precise reorganizar algumas coisas, talvez a gente precise mudar algumas coisas, talvez Deus esteja mostrando para nós a importância de, nesse tempo que nós estamos vivendo, colocar um pouco mais Deus à frente das coisas, colocar um pouco mais Jesus à frente das coisas, colocar um pouco mais a palavra de Deus à frente das coisas. Por quê? Porque o dia de amanhã não nos pertence, né? A gente vai falar sobre isso no versículo seguinte. Então é importante a gente sempre saber o quê? Que esses planos que a gente tem, olha, vamos para essa ou aquela cidade, vamos fazer negócios, vamos ganhar dinheiro, enfim, isso é bom, E dentro daquele conceito judaico da época, muitos saíam de suas casas, saíam do meio das suas famílias para fazer negócios em cidades distantes, né? Já do próprio, a gente aprendeu isso, né? Do próprio judeu, essa questão de negociar, de ganhar, de fazer, enfim. Então muitos faziam isso, mas o problema Deus não pode se ausentar disso, né? Talvez para nós, que somos a igreja de Jesus hoje, conseguimos ver isso de uma maneira melhor. Talvez eles não entendiam dessa forma, né? Nessa questão de planos e projetos, porque nós hoje vemos de uma outra forma, de um outro ângulo, né? E a nossa vida, ela é regida pelo Senhor, a nossa vida é direcionada por Deus. Então é importante a gente realmente a cada dia ter esse princípio na nossa vida, não ausentar Deus dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos negócios, sabendo que Ele sempre tem que estar à frente da nossa vida. No versículo 14 diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Aí ele faz uma pergunta aqui: que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. O autor usa o termo neblina. Uma forma de entendermos isso é quando chegamos num rio ou em um lago, logo cedo, e essa neblina se dissipa quando aparece o sol. Assim é a vida. Eu creio que muitos de nós já presenciamos essa situação, né? Quando chegamos em frente a um rio, a um lago, logo de manhã, sobe aquele vapor, sobe aquela neblina, né? E principalmente às vezes quando está frio, né? É natural acontecer isso, mas daqui a pouco sai aquele sol e aquilo sobe, aquilo dissipa, aquilo vai embora. Tiago está falando que a nossa vida é assim. Só para a gente entender o quanto é rápido, o quanto a coisa acontece de uma forma rápida, né? Quando ele fala aqui, o que é a sua vida? Vocês são como uma neblina, né? Que parece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, elas caminham muito rápido, o tempo, ele realmente urge nos dias de hoje, ele caminha muito rápido. E isso toma de nós, né? E toma da nossa vida muitas coisas. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, Mateus fala o que Jesus, né, disse: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Por que ele está dizendo o seguinte? Viva hoje, viva o dia de hoje, né? Porque amanhã a gente não sabe como é que vai ser, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, porque, como lemos o versículo anterior, projetamos tantas coisas, queremos negociar tantas coisas, queremos ganhar dinheiro, queremos fazer, mas a gente não sabe como é o dia de amanhã. Porque ele não pertence a nós, ele pertence ao Senhor. E nós sabemos que, estando o dia nas mãos do Senhor, quem vai ter que dar a diretriz é o Senhor, não somos nós. Repito, eu não estou falando que você não tem que fazer planos, projetos, ações, não é isso.
mas sempre agregue a Deus nos seus planos. Sempre coloque o Senhor nos seus planos, porque é um princípio que nós temos e entendemos pela palavra de Deus que vai nos fazer cada dia mais vencedores, felizes, para alcançarmos, sim, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Lembre de uma coisa, Deus é aquele que está no controle. A gente está vivendo tudo isso nos dias de hoje, e uma das palavras que eu mais ouvi de pastores, de líderes, pessoas que colocam coisas aí no Facebook, em tantas outras meios de comunicação, é o seguinte: Deus está no controle, Deus sabe o que faz. Então nós temos que ter certeza disso, né? Não é apenas o falar, né? Por mais que a gente questione, por mais que a gente se pergunta, né? Mas temos que acreditar e crer que Deus está no controle, que Deus está no controle da nossa vida. Tá? Não sabemos quanto tempo vamos viver, não sei quantos anos vou ficar aqui nessa terra, você não sabe, porque você não tem o poder nas mãos para definir isso ou para decidir isso, tá? Porque é importante sempre a gente pensar nessas coisas. Olha, o Senhor é aquele que vai controlar as coisas na minha vida. No versículo 15, 16 e 17, nós vamos ler de novo aqui, diz o seguinte: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu quero ler algo para vocês que eu achei muito interessante, de uma literatura que eu, nessa tarde, estava lendo. Diz o seguinte: não faz muito tempo, quando pessoas piedosas escreviam cartas e acrescentavam D.V, o D e o V maiúsculo aqui, tá? Há quaisquer planos ali mencionados, ou seja, os planos mencionados naquelas cartas. O que significa esse D.V? Significa Deo valente, isso é, se Deus quiser. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, se Deus quiser, se nós vivermos, aí nós faremos. Esse tipo de pessoa a gente não acha muito hoje, né, irmãos? Porque parece que essa questão de Deus querer, a gente excluiu um pouco das coisas que nós fazemos. Nós, às vezes, me desculpa, né, parece que trabalhamos com resultados e mediante o resultado a gente chega a uma conclusão. Se deu certo, nós vamos dizer, é porque Deus quis assim, porque é da vontade de Deus. Se deu errado, nós vamos dizer, não, porque Deus não queria assim, não é da vontade de Deus. Ora, a certeza que nós temos que ter, se Deus está no controle da nossa vida, que as coisas, eu não estou dizendo que tudo vai caminhar 100% corretamente, não é isso. Mas tudo aquilo que fizermos, nós vamos entender que Deus está no controle. Tá? As provas vão vir, os problemas vão vir, as tentações vão vir, as dificuldades vão vir, os embaraços vão vir, e tudo aquilo que a gente sabe que vem contra nós no dia a dia vai vir, mas Deus está no controle. Essa é a maior certeza que nós temos. Quando Deus, por exemplo, promete para Josué a conquista da terra prometida, lá de Canaã, né, ele fala, você vai herdar essa terra, o meu povo vai herdar essa terra. Mas Josué passou por várias provas, por várias situações, e mostra claramente o quê? Que se fôssemos olhar pelos olhos humanos, falar, não era para mim ir até aquela terra. Por tudo que eu passei, por tudo que eu enfrentei, por todas as coisas que aconteceram, né? A começar pelo próprio relatório que ele recebeu daqueles que eram aqueles que faziam parte do seu próprio povo, né? Intimidaram, mostraram medo, incerteza, insegurança, enquanto Josué e Caleb tinham a certeza plena de que aquilo era de Deus, aquilo ia acontecer. Então não nos ausenta de maneira alguma de provações, tribulações e lutas. Esses problemas que vivemos hoje não quer dizer que os projetos que temos também para o dia de amanhã não vão realizar. Cremos que vão. Por exemplo, muitas vezes nós percebemos que, vi isso na televisão, creio que vocês já acompanharam, quantos casamentos foram adiados nesses dias, né, por causa desse problema? Ou será que não era um projeto pensado? Será que não era um sonho? Será que não era alguma coisa que o casal estava almejando há tanto tempo? Sim, mas ninguém imaginava que isso ia acontecer. Então quer dizer que não vai casar porque aconteceu esse problema? Jamais.
Eu creio que daqui a alguns dias, semanas ou meses, isso vai se adiar, né? Isso vai acontecer, mas em outro tempo. É para mostrar o quê? Que Deus é aquele que está no controle. E se Ele quiser, se nós vivemos, assim Ele fará, tá bom? Quando temos essa atitude, é como dizer, Deus está à frente de todas as coisas. É a certeza que temos, é que Deus está à frente, né? Todos nós que vemos mensagens, ou aliás, ouvimos mensagens, ouvimos pregações, sempre vemos e ouvimos desses nossos irmãos, pastores, colegas de ministério, sempre aquela palavra de incentivo em crer que isso vai passar, que é o momento que nós estamos passando, que é o momento que a igreja está vivendo, e não só a igreja, todo mundo está vivendo, toda a sociedade. Mas o que vai nos diferenciar é a certeza de que Deus está conosco. É a certeza que você tem no seu coração, na sua família, no seu lar, no meio da nossa igreja, a igreja de Cristo, não é só a nossa igreja que eu estou dizendo, mas a igreja num todo, que o Senhor está conosco. Isso nos dá uma garantia, isso nos dá um certo alívio na alma de saber que estamos passando isso com o Senhor, né? E mais do que nunca entendemos que também é o cumprimento da própria palavra de Deus. Então, queridos, que a nossa vida realmente, o pouco tempo que nós temos de vida aqui na Terra, né? Ele possa ser bem vivido, né? Com sabedoria, com inteligência, com discernimento, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Tem uma outra palavra de um outro autor aqui que eu achei interessante, que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte, um autor diz o seguinte, abre aspas, pois o segredo do ser do homem não consiste apenas em viver, mas em ter algo pelo que viver. E a pergunta é, o que move realmente a nossa vida no dia a dia a viver? Não faz muito tempo, eu creio que alguns meses, eu preguei sobre essa questão da vida, que a vida em si só, talvez, ela não encontre algo assim de incentivo para estarmos vivendo. Mas o que fazemos é que dá realmente motivação na vida, é que faz a vida ter mais valor do que ela já tem. É aquilo que a gente faz. Então, aquilo que tem movido a gente a viver é muito importante. O que a gente percebe? Se nós vemos o texto aqui, esses versículos, o que está sendo enfatizado aqui? Planos, projetos, sonhos, ganhar dinheiro, ter lucros, enfim, materialismo. O resumo é esse, materialismo. Porque hoje a nossa sociedade é materialista, hoje a nossa sociedade é consumista, né? A gente percebe que um dos grandes medos que a gente tem, será que vai faltar? Será que vai ter? Não é? Por isso que a carta de Tiago ela é muito interessante, porque muitos dos ditos aqui de Tiago é muito parecido com aquilo que Jesus fala nos evangelhos. Você pega isso aqui, a gente consegue comparar, por exemplo, com Mateus capítulo 6 ali, né, no Sermão da Montanha, né, quando Jesus fala, busca o reino de Deus, busca a sua justiça, busca a sua vontade, e não se preocupe que essas coisas, ou seja, aquelas que estão no texto ali, vão ser acrescentadas a você. Então a gente percebe que o que não motiva a gente realmente a viver é o materialismo, é aquilo que nós vamos ganhar, é aquilo que nós vamos possuir, é as posses que temos, é os bens que temos, é o dinheiro que temos, é a casa que temos. Queridos, isso é bom? Isso satisfaz um pouquinho a nossa alma, talvez, mas não é isso o mais importante, nunca foi e nunca será. Jesus nunca prometeu isso para nós. A vida abundante que Ele prometeu não está relacionada a isso. Eu não estou dizendo que não podemos ter isso. Isso é importante, sim, mas nunca vai ser o mais importante. Numa escala de 1 a 10, talvez isso esteja lá no final dessa escala. Há muitos princípios, há muitas coisas mais importantes que podem mover a nossa vida na presença de Deus. Isso não pode ser anulado. Isso nós não podemos tirar jamais. Cultivar isso sempre, em todo momento, em todo instante, em qualquer hora, em qualquer lugar, principalmente nos dias de hoje, porque parece que parte da igreja perdeu realmente esse alvo, perdeu realmente essa direção, e por isso que muitos têm se voltado ao materialismo, muitos têm se voltado a conquistas humanas, mas isso passa, isso vai passar. Né? Que realmente aquilo que estamos fazendo hoje aqui, né? Ele vem a refletir no futuro, para a nossa vida espiritual principalmente, e para aquilo que nós já estamos de uma certa forma semeando na eternidade. Então tudo que nós fazemos aqui, irmãos, tem a sua importância sim,
mas sempre pensando naquilo que é eterno, naquilo que é para sempre, naquilo que nos espera um dia, quando estivermos juntos com o Senhor. Um outro ponto aqui, né? Procure nunca pecar. Ele está dizendo isso no versículo 17. Olha, nós não devemos pecar. Existe o pecado por comissão e o pecado por omissão. Comissão é aquele que nós fazemos, né? Literalmente. Sabemos que estamos pecando. E aquele por omissão é aquele que... Eu li uma frase de uma pessoa muito interessante. Ela diz, é pecado mentir, mas também pode ser pecado saber a verdade e não dizê-la. Ou seja, omitindo aquilo que é verídico, omitindo aquilo que é uma verdade. Isso pode nos causar um prejuízo também. É lógico que há situações e situações, nós vamos ter que discernir todas as coisas, mas sempre procurando o quê? Fazer o bem, que é o que fala o versículo aqui, sempre fazer o bem, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado. Isso está ao alcance de nós, porque a gente percebe claramente, por exemplo, né, o próprio Tiago vai falar na sua carta, a fé com obras e a fé sem obras, né? Não é questão que a obra salva, jamais. Mas a fé com obras é uma prova maior da conversão genuína que nós temos ao cristianismo. Porque fazemos o bem para as pessoas, ajudamos as pessoas, ajudamos os necessitados. Quantas pessoas nós podemos ajudar hoje? Eu estou aqui trazendo essa palavra, né? Sei que está alcançando muita gente, talvez pessoas que nem sejam, fazem parte da nossa igreja local aqui em Vila Clarice, mas quantas coisas podemos fazer hoje de bom para pessoas que necessitam? Quantas pessoas você pode levar uma ajuda hoje, né? Um idoso, uma idosa, eu acho que você não vai ter um contato, mas você pode fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Isso é obra também, faz parte do cristianismo. Então temos que ver, se nós nos omitimos nessas horas, é como se estivéssemos pecando, porque a imagem que nós temos é que pecar é mentir, que pecar é falar palavrão, tudo isso é pecado, que pecar é se prostituir, adulterar, enfim, tudo isso é pecado. Mas esses pecados por omissão também muitas vezes estão presentes em nossa vida. Que possamos abrir os olhos, irmãos, né? Os dias são dias difíceis. A nossa vida é uma vida curta, né? Está dizendo aqui, olha, é como neblina. Daqui a pouco ela desaparece. Não sabemos quanto tempo vamos viver. Não sabemos se vamos passar, né, por momentos piores do que esses que estamos passando. Se olharmos para a Bíblia, infelizmente, podemos dizer, né, vai acontecer essas coisas, porque é o sinal da vinda de Cristo, é o sinal da vinda do Messias. Mas o que nos conforta, o que nos traz conforto ao nosso coração, paz, é saber que em todos esses momentos Jesus é presente conosco. Que em todos esses instantes o Espírito Santo está na nossa vida, nos consolando, nos alegrando, nos animando e nos fortalecendo. E quando lemos a palavra de Deus, entendemos que ela traz realmente uma comida para a nossa alma, né? Ela traz realmente um revigoramento, né? Ela nos encoraja, ela nos fortalece, ela nos leva a entender que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é pela nossa força, não é pelo nosso intelecto, não é pela nossa capacidade humana, porque o texto fala aqui que isso nada adianta, né? Porque pode passar, nós não vamos ter uma eternidade porque somos inteligentes, porque somos intelectuais, porque temos posse, tomara que todos fossem assim, mas não são. Nós vamos ter uma eternidade porque cremos e acreditamos num Jesus que mudou e transformou a nossa vida. Então nós temos o caráter de Cristo, nós temos, como diz o apóstolo Paulo, a mente de Cristo. Isso verdadeiramente nos faz valorizar a vida cada vez mais. Então que nesta noite, nesse momento, você possa refletir nisso, querido, né? Pensar, valorizar mais a sua vida, valorizar mais a sua família, valorizar mais a sua casa, né? Princípios que talvez você não tinha, hoje você tem, não é verdade? De culto no lar, por exemplo, às vezes lógico que temos saudade dos nossos irmãos, queríamos estar juntos na igreja. Isso é muito bom, isso é gostoso, né? Para manter a comunhão, para a igreja estar junto louvando o Senhor. Mas, queridos, a palavra de Deus é tão clara em dizer que, olha, onde tiver 2 ou 3, o Senhor está aqui. Então, o Senhor está aqui na minha casa hoje. O Senhor está aí na tua casa, onde você estiver aí com o seu marido, sua esposa, seus filhos, seu ente querido. O Senhor está na tua casa, porque estamos aqui unidos nesse propósito. Cultuar e bendizer ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que entendamos um pouco mais o valor que a vida tem quando nós colocamos a nossa vida totalmente no altar de Deus e consultamos a Deus
dia a dia naquilo que vamos fazer. Que Deus nos abençoe. Fique com essa palavra, que o Senhor te encoraje, que o Senhor te anime a prosseguir nesses dias. Amém? Eu quero orar com você. Você que está me acompanhando aí, por favor, ore junto conosco em nome de Jesus. Pai de amor, Pai de graça e misericórdia, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por este momento. E cremos que a Tua palavra, mais uma vez, Senhor, falou aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa trabalhar em cada um dos nossos irmãos, em cada um daqueles que nos ouvem, nos assistem, enfim. Porque, Senhor, nós estamos fazendo isso aqui é para o Senhor. O Senhor nos alerta nesse instante a valorizar um pouco mais a nossa vida e entender a importância de colocar mais o Senhor à frente dos nossos planos, projetos e da nossa vida. Abençoe os meus irmãos, esteja com cada um deles, Senhor. Eu agradeço a Ti por todos, eu agradeço a Ti pela minha família, agradeço a Ti pela Tua igreja, que está unida nesse momento, Senhor. Como já dissemos, estamos distantes fisicamente, mas unidos pelo mesmo Espírito. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos. Foi muito bom estar com vocês. Se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui, ou quem sabe, né? Estaremos na igreja. Até então, por enquanto, estaremos aqui. Deus abençoe, tá bom? A palavra está com a minha linda esposa, irmãos. Irmãos, nós queremos pedir perdão aí porque deu um problema aí no nosso suporte do celular. Está tudo improvisado aqui em cima de uma escada, aí nós tivemos que tirar. Talvez, quase nós vimos o dedão do pé do pastor, né? Ficamos até meio zonza, né? De tanto. Graças a Deus vocês não viram. A gente vê, tá meio. Mas o que importa é a palavra, né? Aquilo que vocês ouviram, né? Então feche os olhos e ouça. Mas o Senhor é bom e nós agradecemos essa oportunidade. Nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico. E você que mandou, que vai mandar as fotos, né, durante o culto aí que vocês tiraram em família, né? Nós temos uma surpresa, nós vamos fazer um sorteio, né, de algo, né, que eu pintei. Pega aquele outro também. Presentinhos aqui, ó, que a gente pintou, né, nesse período, né, de quarentena. Estamos pintando bastante coisa, essa telha, pintando casa, tudo. Esse aqui parece um livrinho, né? Mas não é, um guarda-trecos, assim, né? Então eu vou estar sorteando esses dois para você que mandou vai que mandar as fotos, tá bom? Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor? Mais um cântico. A mão do Senhor, Ele está... Acho que eu vou usar aqui, não. Vamos usar aqui. Ele está conosco, amém? Jesus amado. Tudo ao vivo a cores é ruim, né, irmãos? Quem faz ao vivo, mas às vezes dá trabalho aqui, né? Amém? Aleluia. Cante conosco, amém? Se
Obrigado mais uma vez, irmãos, por estarmos juntos, né? Nós esperamos no Senhor que muito em breve nós estejamos juntos lá no nosso templo, né? Nós somos a igreja de Jesus. Nós estaremos reunidos como corpo de Cristo, juntos, muito em breve. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nações, que o Senhor tenha misericórdia do povo dele, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil. Nós cremos que o Senhor está tudo no controle dele, né? Está nas mãos dele, mas que o Senhor haja de misericórdia. E a palavra de Deus diz: se meu povo, que chama-se pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, ele nos ouviria. Então vamos orar, irmão. Creia que o Senhor, ele está atento às nossas orações. Amém? Que Deus abençoe vocês, que tenham um final de domingo abençoado pelo Senhor. Irmãos, que nós possamos encher os nossos ouvidos com coisas boas, com coisas que são vindas do alto, né? Porque nós vamos nesses dias só absorvendo, mas que nós tenhamos os nossos ouvidos voltados para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que muito em breve nós estejamos juntos, adorando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Morrendo de saudade de vocês. Beijo. Tchau! Que Deus abençoe grandemente. Cadê a tia? Vai, tia, dá um tchau. Tchau. Vai, Lucas, tchau. É o Lucas. Tchau, gente. Peraí. Olha, Karina, tinha coisa na janela, você tirou?